Quando virou a chave, qual é o primeiro susto, cara? Qual é o primeiro pensamento? Assim, tô saindo disso daqui, onde eu tenho um nome, tenho uma segurança, pô, é uma carreira, né? Como o pessoal coloca pra você que você tá num lugar onde muitos desejam, né? Mas poucos sabem o preço que se paga, não é Sim, verdade? De sim, renúncia, de tudo isso, sem né? dúvida. Mas e aí? Virou a chave. Como começar? Por onde começar? O que que você já tinha pronto? O que que faltava aprontar, né? Tirou período sabático, não tirou período sabático, que tem muita gente que fala isso. Não, tem que fazer um período sabático de 3 meses para reciclar, para ficar legal. E aí? Olha, eu vou te dizer que falar um português claro, tá, Gustavo? Tudo depende do quão apertado está o seu sapato, Uhum. né? E aí vai de você ter a possibilidade de fazer o sabático, se puder, maravilha, né? Tem muita gente que vai em busca de, vai para Machu Picchu, vai fazer o caminho de Santiago de Compostela buscando o seu verdadeiro eu, quando na Eu. verdade ele Uhum. nunca saiu daqui, né? É, Ai. E eu diria que a primeira coisa, né, primeiro susto que você vai levar, principalmente quem ocupou funções diretivas, Uhum. executivas, é Uhum. que você é acostumado a ter alguém para resolver cada coisa. Se tem alguém no financeiro, se tem alguém no marketing, se tem alguém lá na Isso. manutenção, se tem alguém. Tá na lista do grupo, tá no telefone, tá no e-mail, né? E um belo dia, quando você resolve seguir carreira solo, você tem que entender que basicamente você é o conjunto daquelas pessoas todas agora. Você pode até ter uma equipe por trás, né? Uhum. Dependendo do Uhum. investimento que você começa e tudo Uhum. mais. Mas a grande maioria leva um choque quando descobre que muitas vezes você passou uma carreira em posições altas, conhecendo gente importante, fazendo um negócio com gente importante, mas a partir do momento que você sai daquela organização, que o teu crachá deixou de existir, teu status ficou para trás e você tem que correr atrás de tudo sozinho. Você Cara, tem que isso, recomeçar. isso foi fantástico. Fala pra mim, pessoal, bom, eu acho que vocês estão assistindo aí, estão tendo assim uma aula de transição de carreira, uma aula, né, de como proceder de uma forma segura para esse modelo de transição que você tem que construir, como o professor Alexandre coloca aqui, de acordo com o teu propósito, de acordo com aquilo que você entende que está ao seu alcance, né, com muito pé no chão, né, Alexandre? E aí, assim, eu queria que você me falasse um pouquinho do efeito psicológico disso. Porque, assim, tem o efeito psicológico de deixar o lugar, as pessoas que você convive, uma série de conveniências, como você colocou, essa questão da respeitabilidade. E aí, assim, como a gente se prepara para isso, né? Então, assim, eu deixei essa questão da organização e hoje a organização sou eu. É engraçado essa pergunta sua, ela casa muito com. Essa semana eu tenho recebido muito contato de alguns mentorados, ex-mentorados, né, e clientes de consultoria, porque a primeira coisa que eu acho, né, acho não, eu acredito que a gente precisa estar preparado é entender que a nossa vida ela é uma montanha russa, seja você um profissional de carteira assinada, seja você um empreendedor. Não tem estabilidade Né? hoje. Porque a gente vive até o tal do mundo VUCA, né? Da Isso. incerteza, da Aham. volatilidade, por aí vai. Mas eu converso com muita gente e eu mesmo fiquei nessa situação de procurar um momento ideal de empreender. Então quando eu fizer o meu pé de meia aqui, eu acho que vai estar seguro para eu empreender. E na verdade, veio surgindo convite daqui, dali, rodei país inteiro e quando eu fui ver, putz, se eu não tomar uma decisão agora, eu não vou, não vai mais. Poderia ter passado da hora? Eu acho que a hora não passa, mas muitas vezes você vai olhar com uma certa resignação. Putz, o que eu Tá. estou vivendo hoje, eu poderia ter vivido lá Antes. atrás. Antes. E também tem a questão de momento de vida, né? Uma coisa é quando você é solteiro, você toma as decisões e as consequências acarretam só para ti. Outra coisa é quando você já constituiu família, que as decisões que você toma estão atreladas a um Tem contexto outras familiar, por responsabilidades. exemplo, Aham. né? Ah, e aí eu diria, Gustavo, que é importante você estar preparado para esse contexto de gangorra. Por quê? Ora, quando eu sou um profissional de carteira assinada, tem um chefe, tem um horário para cumprir, né? E muitas vezes a gente tem um horário para entrar, mas nunca tem para Pra sair, sair. É né? Quem verdade. vive na área de saúde, então, tá cansado Com de saber certeza. disso. E vai ter momentos em que você vai estar hiper motivado para entregar o teu melhor, para ter aquela famosa visão de dono, né? Que a gente Uhum. chama. Uhum. E tem horas que você quer Sossego. pular fora do Uhum. barco, né? Falar, vou pedir minhas contas amanhã.
E empreender é a mesma coisa. Eu conheço gente que tem um baita de um potencial empreendedor que trabalha dentro das empresas e que tem muito receio de sair, né, e tocar esse barco sozinho. E eu conheço gente que empreende, mas que nunca deixou de lado essa vontade da estabilidade. Ninguém quer cruzar Né? essa ponte, né? E aí... Isso não tem uma zona de conforto aí, Alexandre? Exato, exato. E você tem a zona de conforto dos dois lados, mas o mais importante é que quando você sabe que do lado de cá, empreendendo, você é muito mais você contra o mundo, digamos assim, Sim. né? Você não tem mais todo aquele exército de pessoas te apoiando, mas você tem que estar preparado para saber que no teu negócio, ora você vai estar muito bem, você vai estar na crista da onda, você vai estar vendendo, né? E tem horas que você vai passar por dificuldades, isso é normal de qualquer negócio, inclusive quando você é um empregado, a diferença que eu costumo dizer é, quando a coisa está indo mal aqui no teu negócio, você sabe que está indo mal. Numa empresa, e não tem nada errado com isso, muitas vezes você não sabe que a coisa está indo mal. Eu já trabalhei em empresas em que eu me arrependi de ter entrado, que me parecia uma ótima oportunidade, mas que depois de 3, 4 meses eu entendi onde eu tinha me colocado. Né? Então, quando a gente se prepara para entender que a vida hoje, e ainda mais no contexto que a gente vive de mundo, né? Nós falamos aqui do tal do mundo VUCA, que não existe mais certeza. Antigamente as pessoas passavam, né, os nossos pais, bisavós, eles praticamente construíram a carreira em 1, 2, 3 empresas no máximo. Né? E hoje tem estudos que dizem que essa geração agora mais nova, né, dos nascidos de 2000 para cá, vão exercer pelo menos 30 ocupações antes de se aposentar. Se aposentar, né? E se aposentar, considerando que a gente tem aí também a tal da economia gig, né? Isso, então. Então, esse é um ponto importante. Né, de você também entender que a partir do momento que você deixa de ser o chefe, ou mesmo qualquer nível que você saia da tua organização, que você vai deixar para trás uma estrutura, que você vai deixar para trás uma, abre aspas, uma estabilidade, né, porque é uma falsa estabilidade também, digamos assim. Na verdade, você contribui com o teu esforço para que a estabilidade aconteça, é isso. Sim. E a partir daí, você tem que estar preparado para esses altos e baixos. Legal. Né? E hoje até inclusive falei com algumas pessoas, né, que vieram com essas questões. Mas Alexandre, me apareceu uma oportunidade muito legal. E aí eu coloco a minha experiência. Né? Eu sou suspeito para falar porque eu tenho empreendedorismo como propósito, então eu tento puxar sempre a sardinha pro lado do empreendedorismo, mas óbvio que cada um sabe, né, qual é o ponto onde deve a sua necessidade flexionar ou não. Né? E aí, trazendo a minha experiência, muitas vezes eu protelei essa minha vontade de empreender baseada em oportunidades que na verdade eram boas oportunidades, né? Cargos muito bons, projetos muito legais que eu pude desenvolver com autonomia e tudo mais, né? Mas que depois, quando você para olhar, na verdade você vê que eram sabotadores, eram testes para realmente entender se você estava preparado para seguir o caminho que você tem que seguir, que você gostaria de seguir, ou não. Né? Então eu tomo muito cuidado, eu falo muito, toma cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes aquilo que te parece que vai te trazer, putz, um baita de um salário, talvez eu nunca tive esse salário que estão me oferecendo agora, mas aquilo é o que vai te tirar de outro caminho. Né? Principalmente para quem já empreende e pensa em voltar para a vida CLT. E não tem nada errado, mas a questão é, você vai encontrar empreendedores que têm um baita potencial para construir coisas muito grandes, né? E que deixam isso de lado em função desses ouro de tolo que aparecem. E tem gente que realmente não está disposto a pagar o preço, né? Que você até falou da questão do grau de renúncia, isso, né? Do abrir mão da zona de conforto. Isso.